Salve, 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 Nação Azul. Mais um jogão do Cruzeirão, La Bestia Negra cabuloso. Sem zicar, seremos campeões em 2025. Pô, a gente tava precisando, hein? E agora não tem jeito, rapaziada. Agora a mídia paulista se rende ao Cruzeiro cabuloso. E a gente vai fazer o react aqui do pessoal da Jovem Pan, do Canelada, falando sobre o Cruzeiro. E eu vou fazer um react aqui e vamos conversar sobre La Bestia Negra. O contexto é o seguinte, né? Cruzeiro líder com 30 pontos. Vamos abrir a tabela aqui. Acaba de aplicar no Juventude 4-0. Não tinha como. Essa partida todo mundo sabia que o Cruzeiro ia ganhar, né, cara? A gente só estava esperando ali o momento do gol, né? Não tinha como, não. Não tinha como. E aqui, ó, ficou da seguinte forma. Cruzeiro 33 pontos, Flamengo 30 com um a menos. Acabou de ganhar do Fluminense. Tentei zicar o máximo, mas não deu certo. Bragantino também perdeu. E o Palmeiras ganhou. Esse aqui eu nem reclamei, que ganhou das frangas. E a gente vai ver aqui a mídia agora se rendendo ao cabuloso. Bora! Cruzeiro não tem mais como perder a liderança nessa rodada. Gabigol, hein, galera? Gabigol meteu 2. Cruzeiro goleou o Juventude por 4-0. É bom, eu digo isso. É bom ver ótimo. O Cruzeiro, o gigante Cruzeiro despertando. É bom ver o que o Leonardo Jardim fez com esse Cruzeiro. O que o Pedrinho fez com esse Cruzeiro. Porque quando o Pedrinho chegou, muita gente criticava. Ele não sabe ser dono de clube, ele é dono de mercado. Falou demais sobre as contratações que o Cruzeiro fez. E o cara rápido, tornou esse Cruzeiro um time competitivo nacionalmente falando. E hoje, jogando bola, jogando bem, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro. Goleou o Juventude. Tem o artilheiro da competição, que é o Caio Jorge, que deu assistência para o Gabigol. Tá jogando uma monstruosidade, o Caio Jorge. E quem sabe, né, gente, o Gabigol não volta a ser o Gabigol daquele seu auge no Flamengo, porque é aquilo, Gabigol, quando você tá num time que tá tudo dando certo, a tendência é que as coisas possam dar certo para você também. Então você vê um Gabigol já mais feliz, você vê o semblante do Gabigol. Mesmo no banco de reservas, não é aquele cara marrento, aquele cara carrancudo. Parece ser um Gabigol mais leve. E aí a gente tem que falar, vamos falar muito ainda hoje do Leonardo Jardim. Será que é mais um treinador português para fazer história no futebol brasileiro? A gente lembra Arthur Jorge pelo Botafogo, Abel Ferreira pelo Palmeiras, Jorge Jesus pelo Flamengo, e quem sabe agora o Leonardo Jardim pode ficar marcado aí como o cara que reergueu o Cruzeiro, porque pelo futebol que o Cruzeiro está jogando, fica muito claro que o Cruzeiro vai brigar pelo título brasileiro até o final. Vai ganhar o título brasileiro. Joga bola esse Cruzeiro, cria, é um time organizado, é um time que não deixa estrelão mandar. Leonardo Jardim mandou o Dudu embora. Leonardo Jardim botou o Gabigol no banco. Ou seja, trouxe comando, trouxe organização e trouxe futebol para esse Cruzeiro. Na verdade, o Jardim, ele trouxe alma pro Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tava sem alma, entendeu? Sem aquela disposição de... É os mesmos jogadores. Você pega... A base é a mesma lá do malucão lá, né? Poste de bola. E ele trouxe alma, cara. Os caras estavam completamente sem alma, sem vontade de jogar, fazendo esquema maluco. O cara trouxe a alma pro time, pô. Sempre fala do Flamengo, do Palmeiras, né, na disputa por títulos, que são sempre os favoritos ao título. Ao maior de Minas. Eu acho que agora tem que colocar o Cruzeiro, hein, gente? Sem dúvida. O Cruzeiro tá jogando,
Desde que o Leonardo Jardim chegou, é um outro Cruzeiro. Engraçado, tá falando o Pedrinho chegou a ser muito criticado. Ele sabe ser dono de mercado, não sabe ser dono de clube de futebol. Ele criticou as contratações. Pedrinho buscou um treinador, deu autonomia para esse treinador. O cara mandou o Dudu embora. O cara colocou o Gabigol no banco. E olha o que tá jogando o Cruzeiro. O Cruzeiro tá jogando muita bola. O Cruzeiro tá ganhando jogos muito difíceis. O Cruzeiro ganhou do Fluminense no Maracanã, gente, sobrando contra o Fluminense no Maracanã. Hoje o Cruzeiro não tomou conhecimento do Juventude, atropelou o Juventude. Tem o artilheiro do campeonato, que tá jogando muita bola, né? O Caio Jorge. Tem o Matheus Pereira recuperando, né? Muita gente achou, quando ele teve todo aquele problema com a torcida, que ele não iria se recuperar no Cruzeiro. Tem o Lucas Silva, que tá jogando muita bola, né? Capitão do time do Cruzeiro. Tem bons laterais, na minha opinião, esse time do Cruzeiro. E é um Cruzeiro, até o Fagner, gente. Até o Fagner tá jogando bola nesse Cruzeiro. A jogar bola no Cruzeiro. O Fagner tá jogando bola e tá jogando bem. E aprendeu a jogar bola no Cruzeiro. Cruzeiro jogando do jeito que tá. Até 2 gols do Gabigol hoje, gente. Será que o Gabigol vai voltar a jogar? A empresa Tem que dar muito mérito pro Leonardo Jardim, né, mano? O cara chega... Pessoal, a raiva. Gente, até o Gabigol agora, o Fagner tá jogando. Pelo amor de Deus. É raiva. Ó o semblante. Isso é raiva. A carinha dele. Tá com raiva, tá? E ele, na verdade, ele ressuscitou o Cruzeiro, mano. Ninguém esperava, né? Essa decolagem assim do Cruzeiro. Teve todo mundo esperava. Problemas ali, né? Você vê o do próprio presidente, da área, em jogadores, algumas entrevistas. O treinador chega, o português, fala do elenco mal montado. Quem montou o elenco hoje não está mais lá, né? Tá no Santos. Aquelas questões todas, ele foi acertando o time. Teve alguns tropeços dentro da Sul-Americana, né? Mas o foco é do Campeonato Nacional, que é o mais importante. Foi se ajeitando. Hoje o Cruzeiro não é equipe barata, né? Saiu o Dudu, mas ficou lá, jogadores importantes que tá se comportando bem. Olha lá, o Gabigol sem reclamar, só trabalhando. Boa. Foi hoje, chegou, fez 2. Tranquilo, o time começa a ganhar, tá tudo bem, todo mundo na paz. O Cássio começou a jogar bem também. Fabrício Bruno segura ali na zaga. Tô falando dos jogadores. Cara, vou te falar, esse aí, ó. Eu acho que o Fabrício Bruno foi, assim, todos foram, né, contratações essenciais ali. Mas o Fabrício Bruno, cara, a gente não tinha um zagueiro, pessoal. Pensa nos zagueiros que tinham aí. Não tinha, cara. Não tinha um zagueiro, tipo o xerifão. E o Cruzeiro, todas as vezes que foi campeão, sempre teve esse xerifão ali. Teve o Dedé, tinha o Cris, né? Tem que ter esse cara. Esse xerifão aí tem que existir, ó, na zaga. Que foram contratados, né? O próprio Lucas Silva comandando tudo, tá jogando muito. Lucas Romero. Ainda tem o Mateuzinho para voltar, que tá lesionado, que joga muito também, jogador de meio campo. Não conseguiu ainda recuperar o Wendel, que provavelmente pode estar saindo, né? O Eduardo entra, figura ali. Você tem o Wanderson também, que veio do Internacional, bom jogador. Quer dizer, foi se agitando, um treinador, né? O Mauro César Pereira até fala que acompanhou a carreira dele até mais do que assim, a gente sabe mais dos portugueses que está aqui, lógico, a gente sabe de alguns no mundo, que foi muito bem no Mônaco e depois andou aí pelo mundo árabe, né? Já tinha um pedigree, vice-campeão europeu, e vai se acertando, o dono do supermercado deve estar lá, todo sorridente, amanhã cesta básica para todo mundo. Só que a cesta básica do homem é só bacalhau, viu? Tipo, comida mineira, vai ter um monte de coisa. Pera aí, pessoal, aqui não pode... Aqui não pode, não. Aqui. É um Cruzeiro que, de fato, teve a parada, já vinha uma arrancada boa, teve a parada mundial e retomou essa parada, voltando a jogar bem de novo. Agora aqui, né? Quarta-feira vem Itaquera pegar o Timão, né? Gente, mas até sobre timão. isso, né, o Mauro Betting, porque o Leonardo Jardim, além dele conseguir fazer esse Cruzeiro jogar a bola que tá jogando e liderar o Campeonato Brasileiro, vale lembrar, quando ele chegou, o Cruzeiro tava na pindaíba. Já tinha o Pedrinho comprado. O Cruzeiro já estava mais rico, gastando mais em negociações. Só que o Cruzeiro jogava mal. Pedrinho ia para a coletiva de imprensa e criticava os reforços que ele tinha, até chegar o Leonardo Jardim.
O cara, Mauro, não conseguiu só fazer o Cruzeiro jogar bem e liderar o campeonato, não. Ele conseguiu até o que eu achei que seria impossível, colocar os pezinhos do Gabigol no chão. O Gabigol não tá fazendo carinha feia porque tá no banco. O Gabigol hoje fez gol e foi comemorar com o Caio Jorge, que é o cara que colocou ele no banco, que deu assistência para ele. Parece um outro Gabigol. Talvez até por isso, porque ele viu que com o Leonardo Jardim, Dudu quis fazer marrinha, vaza. Não tem esse negócio. O cara priorizou o time e o que esse cara fez foi impressionante, o Mauro Betting. Até o Gabigol humilde a gente está vendo. Uma escalação um pouco mais alternativa do meio para frente, mas com muita eficiência e corretamente foi rodando os jogadores e conseguiu um baita resultado. Podia ter sido mais do que os 4-0 do Cruzeiro contra o Juventude. E ele foi adaptando os jogadores, o próprio Christian com uma espécie de ponta, que é volante, ou um terceiro jogador de meio campo, muito bem. O Wanderson ganhando espaço que era do Dudu, que podia ser do Gabigol. Recuperando o Lucas Silva, que é um excelente jogador, jogou no Real Madrid, mas desde a equipe madridista ele não consegue ser mais o mesmo, mas vai se recuperando na sua casa, que é o Cruzeiro. Lucas Romero, a eficiência discreta de sempre e tal, e o Caio Jorge, que desde o ano passado, mesmo com aquela campanha, o desempenho ruim da equipe com o Fernando Diniz, o Caio fazia os seus gols e agora faz gol demais, e não só gols, né? E surge opções, o Matheus Pereira, que quase saiu ou queria deixar, se recuperou até animicamente, tá legal, tá pra cima, tá bacana de ver, isso é uma coisa legal, além da grande campanha, merecida campanha do Cruzeiro, o time tá jogando bem, muitas vezes bonito. E o que é melhor em relação a Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Galo, quem mais chegar, até o Red Bull Bragantino, que faz uma campanha também, para mim, melhor do que encomenda. A vantagem do Cruzeiro é que ele não tem mais Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, não tem mais nada. Só joga, e não porque ele tenha querido. Não, ele foi muito mal na Copa do Brasil, foi péssimo, dá para dizer o termo, na Copa Sul-Americana, mas agora, entre aspas, só tem o Brasileirão, que é duro, difícil e tal, por tudo que sofreu o torcedor cruzeirense desde 2019, o que tem se recuperado quando chegou a SAF do Ronaldo, agora a SAF do Pedrinho BH, é o melhor momento em muito tempo, desde 2018 do Cruzeiro, para não dizer que o começo de 19 era bom. O Cruzeiro só foi perder um jogo naquela temporada, foi a última equipe de Série A a perder um jogo em 2019, quando perdeu num sábado à noite para o Flamengo do Maracanã, ainda o time da Abel Braga. E depois se perdeu, aquela campanha horrorosa, foi rebaixado, coisa e tal. Mas é um momento muito legal, merecido, não precisa nem dizer para o torcedor, e assim, com chance, concordo contigo também, Pilhado. Eu estou muito preocupado, porque são várias as concordâncias que eu tenho tido com você hoje e outros programas aqui na Jovem Pan. O Cruzeiro vai ser até o final. Se vai ser campeão, é uma outra história. Aqui vai continuar com um time extremamente competitivo, pessoal, e muito sim por mérito do Leonardo Jardim mesmo. Eu acho que o Leonardo Jardim é até bom, que eu vou querer escutar já o Flávio Prado. Porque ele sempre fala, ficar trazendo estrangeiro, podendo ter técnico brasileiro. Tudo indica que mais um estrangeiro vai desenhando um caminho para fazer história no Brasil. Verdade. Tudo indica. Arthur Jorge no Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, Jorge Jesus no Flamengo, e o que o Leonardo Jardim está fazendo no Cruzeiro, meu amigo, é inacreditável. Cruzeiro não jogava nada. O Cruzeiro não jogava simplesmente nada. Mas também Fernando Diniz, antes do Leonardo Jardim chegar. Falava que gastava muito e que os medalhões não funcionavam. Críticas ao Cássio, críticas ao Gabigol, críticas ao Fagner, crítica a todo medalhão que estava no Cruzeiro. Era criticado. Meu amigo, críticas ao Dudu. Esse cara chegou, ele revolucionou. Na verdade, o Jardim, ele botou ordem na casa. O que acontece? Estava muito bagunçado, o Cruzeiro não tinha uma estrutura de time de futebol, de gerência, de gestão de grupo, era cada um por si, o pessoal aproveitando do Pedrinho que estava pondo dinheiro, fazendo contratação maluca. Eles falam, o Alexandre Matos que montou o time. Do jeito que o Matos monta o time é muito fácil, pô. Você vai lá fora, paga a multa contratual de todo mundo, oferece um absurdo de salário que ninguém quer pagar para cara que tá no banco, pô. Aí fica fácil. O que precisava mesmo é do cara igual o Jardim, pô. Gerenciar o grupo, fazer gestão, colocar os caras no lugar certo. Pô. Né? Esse Cruzeiro. Pedrinho parar de falar um pouco também, né, Pedrinho? Porra, mano, sou seu fã, mas nossa, pai. Então, ô Flávio Prado, eu sei que você tem uma resistência, às vezes, a treinadores estrangeiros, mas é mais um que chega
e que pode... E aí você não vai poder falar. Ah, mas ele já tinha um time bom. Esse Cruzeiro tava uma bela de uma bosta. Que antes isso, de cara? chegar o Leonardo Jardim. E agora tá Diniz? jogando a bola que tá jogando. Não fala. Bom, aí são coisas diferentes. Primeiro que o Leonardo Jardim, desses todos que vieram aí, era o único que tinha bagagem efetiva. Ele montou aquele Mônaco, foi campeão com o Mônaco, trabalhou com grandes estrelas, foi destaque em Champions League. Tem uma mulambada que chegou aí que só aqui conseguiu fazer alguma coisa. Tudo técnico de quinta linha. E depois caíram daqui e continuaram técnico de quinta linha. O Leonardo Jardim tinha uma história. Segundo, a gente lembra quando estava o Fernando Seabra que o Pedrinho começou a cobrar publicamente que ele não colocava os jogadores que o time que contratava. Lembra disso? Que vazou um áudio dele, vazou entre aspas. O Seabra estava bem. Depois lembra que o Fernando Diniz foi mandado embora, teve que chiar para poder depois conseguir continuar no time e tal? Quando chega o Leonardo Jardim, depois de uma semana, o Pedrinho vai ao público e diz assim: sai qualquer um do meu time, mas não sai o treinador. Respaldado. Tem a briga com o Dudu, ele manda o Dudu embora. É uma diferença considerável de tratamento de um lado e de outro, mas no caso do Leonardo Jardim, esse sim tem estofo para dirigir o time do futebol brasileiro de alto nível. Ele vem com um currículo grande. Aí, currículo grande não tem nenhum problema. E se quiser trazer o Guardiola... Cara, vou te falar, é a mesma ideia do técnico da seleção. Os caras vão baixar a cabeça pro técnico da seleção. Por quê? Porque o cara tem nome, pô. Como é que você não baixa pro cara daqui? Eu vou adorar, vou até mudar para a cidade que ele tiver para assistir os treinos dele. O Klopp, se quiser trazer, eu quero ver. Mesmo o Simeone, que eu não gosto muito do jeito de jogar, também vou querer. Eu não quero é saber, ele traz um monte de mulambada lá de fora e tira a chance dos caras daqui do Brasil. Só isso. Mas o respaldo que ele está tendo, está fazendo um bom trabalho, mas ele tem currículo, sim, para encarar uma equipe com o porte do Cruzeiro. E, sem dúvida, o time melhorou com ele, até porque teve um respaldo maior, que também aumentou com o resultado obtido em campo. Tudo isso é verdade. Gente, mas é impressionante, é impressionante. É mais um português que pode fazer história no futebol brasileiro, porque o que esse Cruzeiro está jogando é até inacreditável, diante de tudo que a gente viu do Cruzeiro até nessa temporada. Um Cruzeiro que já gastava muito e que a gente viu esse Cruzeiro aí evoluindo tanto. O Gabigol tá parecendo mais animado, o Gabigol tá mais sorridente, o Gabigol tá mais humilde, tá mais com o pé no chão. Você não vê um Gabigol emburradinho quando ele tá no banco, você vê ele torcendo pelo time. Antigamente no Flamengo você percebia. Eu não sei o que o Vampeta vai falar não, mas a teoria é assim, pessoal. O Gabigol no Flamengo, ele tinha história, pô. Não tinha como ele aceitar ficar no banco, né? Mesmo jogando mal. No Cruzeiro, ele tem que construir a história dele, pô. Então, ele não vai vir aqui e mandar no time. Não vai, pô. Ele, Dudu achou que não vai, cara. Porque não tem história. Esses caras não tem história no Cruzeiro ainda. O Dudu foi revelado aqui, mas não tem história, pô. Que título que ele ganhou? Não tem como. Quando ele tava no banco, ele torcia contra. Não reagia, ficava de cara feia no banco. Agora ele fica lá na lateral, motiva o time junto quando ele tá no banco de reservas. A pergunta... E o Gabigol precisava disso aí pra carreira dele, tá? Ele precisava. E a torcida do Cruzeiro, cara, a torcida do Cruzeiro, mano, é fora de sério, velho. Porra, mano, o jogador se sente, mano. Olha o Sobis dando entrevista falando da torcida. É outra coisa, velho. É outra parada. O que eu te faço, Vamp? Que eu já tô te vendo com um sorrisinho aí no rosto. Você tem esperança que o Gabigol possa ser ainda, porque o Gabigol é novo, gente. O Gabigol tem 28 anos. Muito jogador chegar no auge com 28, 29, 30. Você acredita que o Gabigol possa ter ainda uma fase parecida, Vamp, com 2019, com 2020, ainda mais tendo um grande treinador do lado? Porque é isso que a gente está falando. Qual foi o melhor período do Gabigol? Jorge Jesus. Foi um cara que pegou o Gabigol e falou: pronto, esse garoto vai fazer gol adoidado. Você acha que com o Leonardo Jardim tem chance dele voltar a ser o Gabigol ou impossível pela fase que vive o Caio Jorge, Vamp? É impossível, a gente não pode falar, né? Mas conquistar o que ele conquistou com o Flamengo, aí dentro da sua carreira, eu acho muito difícil. Essas conquistas todas que ele teve com o Flamengo. Ah, calma aí. Né? A motivação, só me faltava agora não estar motivado e quieto com 2.500 mil por mês, Flávio. Pois é. Tem que ficar quietinho, porque esse contrato aí, Tico, eu não sei se ele vai arrumar de novo Nunca um contrato mais na desse que vida o Cruzeiro dele. fez. Quietinho, calou a boca,
treina, parou de lançar CD, os CDs não estavam fazendo sucesso, que nem o do Depay. Tá dando mais dinheiro no futebol, né? Ficou, vou conseguir aqui. Só faltava estar triste, o time na liderança, tudo pago em dias, né? Tem os bichos. Se estiver faltando a cesta básica, liga pro homem. Escolhe o mercado que você quiser, tá lá. Permuta. Manda entregar. A permuta que nem você gosta, Tico. Isso aqui é uma cesta básica. A cesta básica de A cesta básica pra cada de deve ser 5 mil. Não é essa aí que a gente ajuda o pessoal, não. De 80 reais, de 100 reais. A dele deve ser de 5 pau, a cesta básica. Mas tem que estar feliz, Tico. E trabalhar, eu acho. Concordo, trabalhar quieto, não se envolver, porque o grande plano mesmo, você falou dele, 28 anos, sonha com um monte de coisa, né? Com conquista, e vai trabalhando quieto, chegou hoje, já fez mais 2, quietinho, daqui a pouco pode ganhar titularidade de novo, acho que pode jogar tranquilo, ele e Caio Jorge, 2 caras que faz gol, não pode jogar 2 ruins. Aí os caras falam 2 ruins pode, mas 2 bons não pode. Só recuperar, ficar quieto, parar com esse negócio de CD, o CD não vendeu muito bem, não estava na parada de sucesso, trabalhar e ter um contrato longo, ganhando bem, é só agora se focar naquilo que o fez ter esse destaque todo no futebol brasileiro, que é o futebol. Não é a Mas música. então você acha que ele pode ser um... Pode retomar, sim, ele pode retomar, mas eu estou falando em conquistas. Eu acho muito difícil conquistar tudo aquilo que ele conquistou com o Flamengo. Espera pra você ver. Não, bola. Pode ser Eu mais. digo bola. Pode jogar sim, tranquilo. Concorda, Mauro Betting? E outra, concorda que dá pra jogar Caio Jorge e Gabigol? Não dá. Que os dois podem jogar Não juntos? dá, cara. Claro, o Gabigol, pegando um primeiro, não foi o primeiro, mas talvez mais que se notabilizou do Gabigol. Cara, contra o Juventude em casa, dá. Contra o Mirassol em casa, dá. Mas aí, você vai abrir mão do Matheus Pereira, pô? Não tem como, velho. Não tem como abrir mão do Matheus Pereira pra pôr o Gabigol, pô. Ah, mas vai tirar o Christian, vai tirar... Não dá, moço. Não dá pra tirar, não, pô. O time tá encaixado, pô. Ficou em 2015 pelo Santos. Caio Jorge E meninos da Vila, hein? Caio Jorge e Gabriel não pode, mas pode jogar Romero e Depay. Beleza. Então, assim, não, e o Gabigol pegando até... Não, mas não é isso não, Vampeta. É por causa do esquema de jogo do Cruzeiro, pô. Não é que... Poder pode, pô, mas o esquema... O Cruzeiro sofreu pra fazer o primeiro gol. E só fez porque o Juventude, pô. Time limitado. Agora, se você pega um time melhorzinho ali, ó, você vai abrir mão do Matheus Pereira. Não tem como, velho. Não tem como. A função Gabigol é Caio Jorge. A substituição é essa. Time fraco dentro de casa, torcida, cabe. Mas time forte, não dá, pô. Não dá. A substituição natural é Caio Jorge e Gabigol. Não tem como. Esse retrospecto histórico, 2015, ainda na Vila, no Santos, naquele time muito bom do Dorival Júnior, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, era o Gabi a partir da direita e o Ricardo Oliveira por dentro. Aí mais pra frente, citar alguns exemplos do próprio Gabigol. Gabigol e Pedro funcionaram muito bem no Flamengo, naquele time do Dorival Júnior também, coincidentemente. Não tô falando que é pra trazer o Dorival porque aí ele cabe. Mas o Gabigol joga pelo lado de campo, tem qualidade, tem inteligência, pode jogar um pouquinho mais atrás até, vindo de trás como hoje, mais centralizado. Cabe. O momento do Cruzeiro é muito bom. Pensando no Cruzeiro de agora, é com o Christian, com o Wanderson, com o Matheus Pereira e o Caio Jorge à frente. Mas o Christian, o Wanderson, legal. E como foi destacado por você também, pressão alta, ele tá na muda. Como bem disse o Vampeta, é bom que fique, né? Agora, reserva de um time líder, um time que pode mesmo voltar a ser campeão brasileiro, segura essa onda, mas que pode eventualmente jogar, não vou dizer que agora. Até por uma questão de equilíbrio, balanço defensivo, sobretudo sem a bola, que o Christian ajuda muito, como o Wanderson do outro lado. Entende. Mas assim, qualidade é claro que o Gabigol cabe no Cruzeiro e cabe em qualquer equipe pela idade, pelo talento e já pela experiência tarimba, porque ele começou muito jovem no Santos, rodou, seleção brasileira e tal. E a história fabulosa que o Gabigol tem no Flamengo. Mas no momento ele não é titular para mim, mas pode cada vez mais ter sua minutagem e sim, taticamente cabe, também tecnicamente, para fazer gols. Ao lado do Caio Jorge, para mim, não tem a dúvida. Caio Jorge é o melhor 9 hoje do futebol brasileiro, Flávio Prado? Ah, com certeza.
Com certeza absoluta. Não é à toa que ele está fazendo os gols que está fazendo, a maneira. Aliás, é sempre aquela história: você precisa de alguém para fazer a diferença. Aquilo que eu falei, né? O Palmeiras precisa muito do Vitor Roque fazer os gols, porque se você cria e não faz gols, fica complicado. Se você criar pouco, você precisa de alguém para arrematar, para botar a bola para dentro. Então, o Caio Jorge, para mim, Caio Jorge e Matheus Pereira são os caras que fazem diferença total no time do Cruzeiro. Para mim, não, né? Acho que para todo mundo. E aí, se o Gabigol tiver inteligência, ficar quietinho, ele vai ter oportunidade, vai entrar, mas numa outra pegada. Hoje ele não é o protagonista, acho que essa fase dele já passou, mas ele pode ser extremamente útil para o time se ficar quieto. Ó. Vai usar a experiência dele. Hoje ele foi útil, foi um jogo mais tranquilo, mas ele foi útil. Usar a experiência, não atrapalhar ninguém, deixar a molecada correr, e aí, quando tiver oportunidade, ele entra e faz o golzinho dele, colabora da maneira que ele puder colaborar. Caio Jorge realmente está jogando muita bola. Muito, é monstro, velho. Caio Jorge tá monstro. Não, e é aquilo, né? Também é a estrela. Além de estar fazendo gol pra caramba, o moleque pegou um momento que o Yuri Alberto tá machucado, né? O Yuri Alberto já tá aí há algum tempo aí fora do Corinthians, com aquela lesão na costela. A gente tem o Pedro num momento turbulento no Flamengo. Pedro passou por uma lesão gravíssima quando era o maior artilheiro do futebol brasileiro no ano passado. E não voltou ainda a mesma coisa, ainda teve a polêmica, né, com o Felipe Luiz. Hoje o Pedro está no banco para o Olacian jogar, gente. Quem imaginaria que isso ia acontecer? Um garoto da base, claro, tá tendo estrela pra caramba o garoto. Mas o Pedro tá no banco e o Olacian foi o titular, porque o Plata sentiu no aquecimento. Ou seja, além do Caio Jorge estar num momento sensacional, ele ainda desponta mais porque os outros grandes camisas novas do futebol brasileiro não estão jogando. Pedro e Yuri Alberto. E tem o Vitor Roque ainda também, né? Correndo por fora. Nossa. Que é um cara que pode crescer ainda nesse Palmeiras. Agora, só antes de eu chamar o Flávio, Vamp, rapidinho. Caio Jorge tem chance de seleção ou não para tanto? Cara, ainda não. Tem, porque sempre no radar da CBF, Seleção Brasileira, quando você já até joga na seleção de base, é muito mais fácil você ser convocado para a seleção principal. O Matheus Pereira foi e voltou. Ele já jogou, tem saiu. Eu também acho. Tá fazendo muito gol, cara. O moleque tá fazendo muito gol. São 12 gols em 14 jogos dele, porque num jogo ele não jogou pelo Cruzeiro Brasileiro. Em 14 jogos ele fez 12 gols. E é isso aí, rapaziada. Quem gostou, deixa o like. O canal é novo. Obrigado pela força. Valeu, valeu. Tamo juntos.